Mais de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água, algo em torno de 1 bilhão e 383 milhões de quilômetros cúbicos, o que equivale a impressionantes 181 bilhões de litros de água para cada habitante da Terra. Mesmo assim, 1 em cada 3 pessoas no mundo ainda não tem acesso à água potável. Isso acontece por diversos motivos, mas um deles é bem simples. 96,5% de toda a água do planeta está nos oceanos e, portanto, é salgada e imprópria para consumo. Mas todos os dias, apenas uma moderna usina de dessalinização transforma 7 milhões de litros de água do mar em água potável. Utilizando uma enorme quantidade de energia, ela remove o sal da água do mar em apenas 90 minutos. Mas você já se perguntou como esse sal pode ser removido e qual o processo para que a água se torne limpa e adequada para consumo? No vídeo de hoje, visitaremos algumas usinas de dessalinização em Israel e no mundo para descobrirmos juntos como a água dos oceanos é transformada em água doce. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Uma das soluções mais eficazes para enfrentar a escassez de água no planeta é a dessalinização da água do mar. Em termos gerais, a dessalinização é o processo de remoção de sais e outros minerais da água salgada dos oceanos, a transformando em água potável e segura para o consumo humano. Em regiões onde a água doce é limitada, como em Israel e no Oriente Médio em geral, em partes da África e em áreas áridas do sul da Espanha e da Austrália, as usinas de dessalinização desempenham um papel essencial, convertendo a água do mar em uma fonte confiável de abastecimento para milhões de pessoas. Em média, apenas uma usina de pequeno ou médio porte pode transformar entre 5 e 10 milhões de litros de água do mar em água potável por dia. No mundo todo, existem mais de 20 mil usinas que, juntas, produzem cerca de 100 bilhões de litros de água potável diariamente. As maiores do mundo, como a usina de Sorek em Israel, podem chegar a converter cerca de 620 mil metros cúbicos todos os dias, o que equivale a 620 milhões de litros de água potável. Geralmente, as usinas são instaladas próximas da linha costeira, em locais onde as ondas e as correntes não dificultem a captação da água do mar. Quanto menor a distância, menor o custo com tubulações, bombas e energia para transportar a água. Tudo começa com a entrada da água do mar. Tubulações submersas coletam a água a algumas centenas de metros da costa, geralmente em locais com baixo teor de sedimentos e poluição, pois reduzem os custos de pré-tratamento e manutenção das membranas. Grades e filtros bloqueiam grandes objetos flutuantes e impedem a entrada de vida marinha. Um tubo com 60 centímetros de diâmetro capta 15 milhões de litros por dia. Isso equivale a mais de 10 mil litros por minuto, ou uma banheira cheia a cada segundo. O processo de captação requer o uso de bombas para puxar a água do mar para dentro da estação de tratamento. À medida que a água do mar é aspirada, alguns visitantes indesejados podem aparecer, como pequenos moluscos, águas-vivas, conchas, caranguejos e às vezes até pequenos peixes. Para impedir que essas criaturas e outros detritos maiores sigam adiante, uma enorme tela de filtragem retém tudo o que tiver mais de 4 milímetros de diâmetro. Essas telas eliminam as impurezas maiores, mas a água ainda está cheia de minúsculas partículas de sedimentos em suspensão. A solução está em um processo chamado ultrafiltração, que ocorre em grandes tanques cheios de camadas de areia. Nessa etapa, a água atravessa filtros de areia, carvão ativado e microfiltros, que removem sólidos suspensos, matéria orgânica, microplásticos e micro-organismos. Também são adicionados produtos químicos, como anti-incrustantes, que evitam o acúmulo de sais nas membranas, cloro para desinfecção e ácido para ajustar o pH.
Ao atravessar esses leitos, a água passa lentamente pelos espaços microscópicos entre os grãos, onde somente a água consegue atravessar, ficando para trás qualquer partícula sólida. Então, por que as partículas de sal não podem ser simplesmente filtradas e retiradas da água? Quando você mistura sal na água, ele se dissolve completamente. Se fosse possível observar isso com um microscópio, veria que as moléculas de água quebram o sal em minúsculas partículas carregadas, que passam a interagir quimicamente com ela. Portanto, a água salgada é uma nova solução química, e não apenas água com partículas de sal flutuando nela. E é por isso que a dessalinização é um processo complexo que não pode ser feito com uma simples filtragem. Os dois principais tipos de dessalinização são a térmica e a osmose reversa. A dessalinização térmica é a forma mais antiga de dessalinização. Essencialmente, consiste em ferver a água e capturar o vapor, o transformando em água doce. Mas na década de 60 foi desenvolvido o processo de osmose reversa, que é o método mais usado no mundo hoje. A osmose é um processo natural em que a água se move através de uma membrana semipermeável, que permite a passagem da água, mas não de sais ou impurezas, indo de uma região com menor concentração de sal para outra com maior concentração. Já na osmose reversa, esse processo é invertido e antinatural, então é preciso aplicar uma alta pressão sobre a água salgada para forçá-la a atravessar a membrana no sentido contrário, deixando o sal e outros minerais retidos. O resultado é água purificada de um lado e uma solução salina concentrada do outro. A dessalinização por osmose reversa consome muita energia elétrica. Por isso, muitas usinas são conectadas a parques solares ou usinas eólicas ou térmicas, que hoje são cada vez mais usadas para reduzir custos e emissões poluentes. Nas usinas modernas, o processo de osmose reversa acontece em uma área chamada módulo de membranas, composta por grandes cilindros de alta pressão. A água do mar já filtrada é bombeada a pressões muito altas, normalmente entre 60 e 80 bar, através de membranas semipermeáveis enroladas em espiral dentro desses cilindros. Para se ter uma ideia, um bar equivale à pressão atmosférica ao nível do mar. Isso significa que, dentro dos módulos de osmose reversa, a água é empurrada com uma pressão até 60 a 80 vezes maior do que a que sentimos na superfície. Essa força gigantesca é necessária para vencer a pressão osmótica natural e fazer com que a água atravesse as membranas semipermeáveis. Essas membranas têm poros tão minúsculos que permitem apenas a passagem das moléculas de água, retendo o sal, os minerais e outras impurezas. As membranas semipermeáveis são feitas de materiais poliméricos sintéticos, plásticos de alta tecnologia, projetados para deixar passar apenas as moléculas de água. Essas membranas são enroladas em espiral dentro de tubos de alta pressão, o que permite uma grande área de filtragem em um espaço compacto. Por causa da alta pressão, as usinas precisam de bombas industriais potentes e de sistemas de tubulação projetados para resistir a essas condições extremas. Dentro dos módulos, a água se divide em duas correntes. De um lado, o permeado, que é a água doce e purificada, do outro, o concentrado, uma solução de salmoura altamente salina que será recombinada com grandes volumes de água do mar antes de ser devolvida ao oceano, reduzindo sua concentração salina para níveis seguros. Mas a água dessalinizada agora é quase pura demais. Ela não tem sais minerais suficientes para ser considerada segura ou agradável ao consumo. Por isso, ela precisa ser remineralizada. Nesse processo são adicionados sais essenciais, como cálcio e magnésio, para ajustar o sabor e o equilíbrio químico. O pH também é regulado para que a água não seja corrosiva para os canos de distribuição. Depois disso, a água é desinfetada novamente com cloro ou luz ultravioleta, garantindo que não haja contaminação microbiológica e ficando pronta para o consumo humano.
Se gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.